do primeiro cavalo. É isso. Marcelo, você, além de ter o seu cara das ideias, né, assim, a Vaquejada deve muito a você, principalmente como a gente falou agora, a gente teve esse circuito Brahma Flash, né, que foi um ícone na Vaquejada, e hoje eu tenho certeza que muitos campeonatos hoje têm reflexo do que foi o Brahma Flash, né, há 30 anos atrás, e o Boi TV, sem dúvida alguma, essa invenção mudou a Vaquejada, né, e também a gente consegue, através do Boi TV, surgiu a transmissão e a gente consegue levar para o mundo inteiro, né, o nosso porte. Mas, assim, além disso, você é um dos competidores, para mim, que foram mais completos, que ainda né, ainda compete em muito alto nível, mas claro que antes era mais frequência, todo final de semana, né, não existia trabalho, não existia filho. E eu queria que você falasse um pouco, né, da sua história na Vaquejada, do primeiro cavalo que você montou. Rapaz, Silvinho, eu tenho, como eu digo, eu não digo minha idade, eu tenho 55 anos, comecei a correr com 5. No meu Instagram, para quem me segue já me viu, tem uma foto minha lá com 5 anos de idade. Eu e Vevel, não sei se você conhece Vevel. Não. Vevel é amigo nosso aqui de Natal. E o pai dele era muito amigo do meu pai. E a gente corria junto quando era boy. Ele é uns 5 anos mais velho que eu. E aí eu corria com 5, ele corria com 10. Né? Ele deve estar brabo aí. E a gente corria junto com 5 anos de idade. Então eu comecei a correr daí, né? E depois a gente foi morar na Bahia e passamos 2 anos na Bahia. Eu comecei a correr lá também. Eu com 7 anos, com 8 anos. E meu pai corria direto, né? Corria toda semana e a gente acompanhava. Quando a gente voltou da Bahia, a gente veio morar na fazenda, né? Lá em Nova Cruz. Eu estudava aqui, mas toda semana estava na fazenda. Então eu montava direto. Corria direto sempre, desde novinho, desde esse tempo. E a gente, como tinha esse facilitador. Eu estudava aqui e quando eu completei 11 anos, que eu fui fazer o segundo grau, o primeiro grau, né, que era a 5ª série na época, da 4ª para 5ª série, a gente foi morar em Nova Cruz. Minha mãe foi para lá e a gente foi estudar lá, eu e Rogério. E a gente morava na fazenda que é hoje, lá no Parque da Unha Cunha Lima. Consequentemente, eu montava todo dia, né? A gente montava todo dia, eu e Rogério. Rogério era mais novo, 3 anos mais novo. E a gente sempre corria quase que todo final de semana. Quando eu era de 5 anos, 6 anos, antes da gente ir pra Bahia, meu pai tinha 2 bois, ele levava um cavalinho para as vaqueiras que ele ia perto, e ele levava os 2 boinhos e o cavalo no caminhão. Chegava lá, botava os boinhos e eu corria aqueles boinhos só galopando e a vaqueira fazia festa. E daí pra frente a gente começou, né? E com 11 anos, com 12, com 13. Então, assim, eu antigamente tinha as vaqueiras de criança, de menina aqui, no Parque Otaviano Pessoa, que Betinho Pessoa fazia, e a gente vinha, né? Marquinho, Marco Aurélio, Adriano Diá, era uma fase de gente muito nova que a gente corria muito bem. E a gente começou a ganhar muito novo, né? Eu com 16 anos, eu com 15 anos, eu ganhei um 5º lugar em Macaíba, que para mim foi inesquecível. Eu ia completar 16, tá? Onde Chico Gentil tirou o 1º, 2º, 3º e 4º lugar. Eu tirei o 5º. Laércio Marinho tirou o 6º, certo? E mais alguém, e Marlon Pilão era boizinho, tirou o 9º nessa vaquejada do Parque Otaviano Pessoa. Então, para mim, foi o primeiro prêmio que eu tirei no meio dos profissionais com 15 anos. Que naquela época também não tinha mirim, né? Não tinha outras categorias, tem que correr. Não tinha. Mas tinha a vaquejada Kids, né? Mirim, que era uma vez no ano. É. E a gente, para mim, foi o primeiro prêmio no meio do profissional. E daí para frente a gente começou a correr e tal. E eu ganhei um cavalo do Dr. Hernando Cordeiro, um cavalo relativamente bom para a época. E eu com 17 anos, 18 anos, entre 16 e 18 anos, eu corri 18 vaquejadas no ano e entrei em 16 nesse cavalo. No final do ano o cavalo também não prestou mais para correr, porque tinha corrido era muito, né? Inglês, tinha corrido muito, era um cavalo novo. Aí assim, nesse ano foi um ano, nesse ano eu não tirei nenhum primeiro lugar, mas eu em 18 vaquejadas eu entrei em 16, eu me classifiquei em 16. Aí, aproveitamento forte. Aí eu comecei a ganhar mais. Aí papai disse, não, vamos começar a correr mais para fora. Aí a gente começou a correr, né, não só no Rio Grande do Norte, mas corremos no Brasil inteiro, né, do Ceará, a Bahia, ao Espírito Santo, nós corremos. A gente ia constantemente para como eu estou dizendo, do Piauí, não só do Ceará, do Piauí. A gente foi uma vaquejada em Teresina que com 12 carros 0 quilômetro. A gente ganhou um carro nesse final de semana lá. Mas a gente foi do Piauí à Bahia, ao Espírito Santo. A gente chegou aí a Medeiros Neto,
certo? Medeiros Neto é uma cidade que tem no sul da Bahia, já Chegando no Espírito já Santo. chegando no Espírito Santo, certo? A gente foi uma vaquejada lá numa rodada que teve Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Medeiros Neto. Então, assim, a gente tivemos grandes alegrias nesse tempo, ganhamos, não como outros vaqueiros profissionais da época, como João Batista, mas a gente ganhou os prêmios da gente, a gente ganhou, foi muito feliz. Tivemos muitas alegrias, que eu digo muito isso. A vaquejada, a gente tem uma vaquejada, sempre foi com um custo muito elevado, mas só sabe quem passa, quem ganha prêmio na vaquejada. Só sabe a emoção de ganhar o primeiro lugar, quem ganha. Quem ganha, velho. Quem só sabe ganhar a emoção de quem ganha um primeiro lugar numa vaquejada de profissional, quem ganhou um dia. Entendeu? Então, assim, o povo disse que eu fui um grande vaqueiro, mas eu acho que eu fui médio. Acho que eu fui médio. Um cara da minha idade que foi muito melhor do que eu é Marquinho. Marquinhos Elias. Marquinho Elias foi muito melhor do que eu. Ganhou muito mais. E assim, com diferença. Meu irmão também ganhou. Teve uma época que meu irmão Rogério ganhou muito mais que eu. Agora tinha um detalhe. Ele correu em 2 excelentes cavalos. Eu só corri em cavalo meia boca. Entendeu? Sabe o que é cavalo meia boca? Sei. É o cavalo que só dá pra. Então tinha um meia boca lá em casa, rapaz, vai, monta aí. Dá pra rodar ali, mas quando chega no primeiro lugar fica mais difícil. Me difícil. dava porque ele sabia que eu montava e ganhava. Entendeu? Rogério teve 2 bons, excelentes, como os melhores cavalos do Brasil. Marco Aurélio também. Marquinhos sempre foi muito comerciante. O pai de Marquinho, seu Severino Elias, onde tinha um cavalo, quando Marquinho começou a ganhar prêmio com 16 anos, 17 anos nessa época aí, tinha um cavalo chamado Garigé, que fazia sucesso em Minas Gerais. Naquela época, nenhum cavalo corria na cabeça do boi e nenhum cavalo abria para dentro da faixa. Esse cavalo já abria. Todos eram passando, né? Todo era e passando. Atrás. Aí esse cavalo já abria, corria na cabeça do boi e abria para dentro da faixa. Já era Aí na seu frente. Severino disse, Marquinhos disse, pai, eu quero comprar esse cavalo. Seu Severino foi comprar esse cavalo para ele. Ele ganhou muito nesse cavalo, entendeu? Naquela época, Marquinhos com quantos anos? 20 anos? Não, Né? era 18 anos, né? Adriano também. Adriano na época ganhou muito também. E assim, eu tô citando as pessoas mais perto, né? Mas aí, da mesma época, era Neto Zalém, né? Aí tinha, depois veio Rogério, veio aí Alexandre Ferreira lá do Ceará, Ferreira Gomes, entendeu? E, enfim, tem muita Minha colega também era muito forte, né? Mas o colega já foi mais pra frente. Um tempo na frente. Aí nessa mesma época era Rui Guerra, era Lula Guerra, né? Era Zé Bedeu, era Cuca, era a nossa idade, a nossa faixa de... Aí os outros vaqueiros, e esse povo que eu tô dizendo, competia de igual para igual com os profissionais. Enquanto os caras passavam a semana montando no cavalo, a gente passava a semana estudando ou trabalhando, né? E final de semana a gente ia competir com eles. Então não existia amador, não existia, era uma premiação só. Na época, Cuca era um bom vaqueiro, então? O Cuca corria bem. Cuca, pra quem não sabe, o pai de Paulinho, né? Paulinho de Cuca. E Cuca tinha um cavalo bom, era Hollis Bar. E assim, os cavalos bons faziam a diferença para os vaqueiros. Os vaqueiros, sabe? Então foi tempos bons, foi tempos bons na vaquejada. Mas aí você tem uma ligação muito forte com o pessoal de Alagoas, né? Você rodou muito aquelas vaquejadas ali lá. A gente foi muito pra lá, né? A gente, desde quando meu pai ia, a gente começou a ir, depois a gente continuou indo, e meu pai parou, a gente começou a ir, ia com o Fernando Lima, e assim, a gente fez, todo ano a gente ia era como se fosse uma mini férias. Haroldo Fidelis, né? Era Haroldo, e tinha Arthur Lira, tem Rinaldo Bulhões, tinha uma série de amigos que ainda são amigos nossos lá em Alagoas hoje. Naquela época, quem era a sua inspiração naquela época na vaquejada? Rapaz, a minha inspiração quando eu comecei a vaquejada era Chico Gentil, né? Chico Gentil, que hoje é montador de cavalo, domador de cavalo. Para mim foi um dos grandes vaqueiros da época, porque ele corria no estilo, ele corria um cavalo bom e ele sabia derrubar um boi na faixa. Ele não precisava para derrubar 6, 8, 10, 12, 20 boi numa faixa, ele não precisava fazer muita força. Ele derrubava e com frieza, com classe, entendeu? Todo arrumado, não desensacava a camisa. Camisa entendeu? De botão? Camisa de botão, de linho, branca. E para mim era uma das inspirações. Né? Ele foi o que ganhou o primeiro, segundo, terceiro e quarto no Otaviano, e você é o quinto. Então, para vocês, isso foi muito marcante, né? Foi muito bacana.
esse dia foi o primeiro prêmio que eu ganhei no profissional. E logo eu perdi para o quem, Chico Gentil, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e ganhou. É história, a gente tem história.